Eu acho muito maluco perceber como demorou para o nosso cinema adaptar uma das obras mais icônicas que a gente tem aqui no Brasil, que é a Turma da Mônica, criada pelo Maurício de Souza, até que finalmente eles decidiram experimentar com Turma da Mônica Laços, que foi uma adaptação de uma gráfica MSP, né, uma das primeiras gráficas MSP, que tem a premissa de trazer histórias um pouco mais maduras, um pouco mais profundas, e sempre com o traço de outros quadrinistas que não aquele traço clássico da Turma da Mônica. A ideia deu tão certo que a gente finalmente tem agora meio que a primeira expansão desse Mônicaverso, com o Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, filme dirigido pelo Fernando Fraira. E continua essa ideia de uma maneira muito legal, porque não é um filme que adapta uma gráfica MSP, né, e não tem uma história ali que ele tá se baseando em si, tá se baseando mais nesse universo, mais no personagem, mas também porque ele é um filme que ele consegue chegar numas liberdades criativas que dá todo um charme pra obra, ao passo que eles conseguem capturar a essência da obra do Maurício de Souza, né? Aquela coisa um pouco mais infantil, um pouco mais engraçadinha, que a gente consegue curtir quando é criança, mas a gente também consegue curtir quando adulto, já tendo apego com esses personagens. E aí o Fernando Fraga, ele consegue trazer isso para um filme que ele vai brincando, né? Que vai flertando com várias ideias, vai flertando com vários estilos, e que acaba funcionando muito bem justamente por causa disso, porque ele não é simplesmente um filme na mesma linguagem, na mesma ideia dos filmes da Turma da Mônica, mas ele consegue ali ser realmente uma expansão desse mundo. A gente vai para outro núcleo, com outros personagens, e a gente acaba se vendo completamente encantado com isso. E eu acho justamente que um grande acerto desse filme é que eles abrem um leque de várias coisas, seja de novos personagens, seja ali para um gênero diferente e até para alguns estilos que o filme se permite experimentar, o que dá para fazer até algumas referências bem legais a outros personagens desse universo, mas que não conseguiriam necessariamente conviver ali, né, coexistir ali com o Chico Bento, mas aí a gente tem uma outra ceninha que acaba funcionando como uma referência, justamente porque o Fernando Fraga, ele se permite fazer um projeto muito mais solto de qualquer amarra, né? A gente não tem mais ali a turminha da Mônica, com aquela ideia de uma narrativa um pouco mais madura, um pouco mais dramática. Aqui a gente tem um filme completamente de humor, incrivelmente, realmente engraçado de se ver, e que ele consegue fazer umas coisas bem diferentes do que a gente espera, justamente porque o diretor ele se deixa levar pela narrativa, ele se deixa levar pelo personagem. A gente tem aqui, por exemplo, até mesmo uma quebra de quarta parede que acaba caindo muito bem ao Chico Bento por causa do talento do ator, que é o Isaac Amendoim, que ele traz ali um carisma muito grande, ele tem uma presença de cena muito forte, que eu acho que é totalmente potencializada pelo diretor, já que não só o protagonista ele tá lá com bastante naturalidade em cena, mas todo o elenco infantil parece super entrosado, parece super à vontade, o que eu acho que não é só um mérito do talento dos atores, apesar de eles serem muito talentosos, claramente muito talentosos, mas também de uma direção de atores muito boa, que consegue deixar as crianças à vontade, que conseguiu fazer com que eles tivessem atuações que funcionam para os personagens que a gente já conhece da Turma da Mônica, né, nas histórias, no caso do Chico Bento, mas também que funcionam ali como atuações bem infantis e bem naturais, sem ser aquela criança que atua bem porque ela tá atuando tipo um adulto. Aqui, pelo contrário, a gente tem atuações realmente, a gente enxerga esses personagens realmente como crianças ali no decorrer do filme, que estão sendo crianças. E eu acho que isso é um dos grandes diferenciais de Chico Bento. E hoje a gente vai falar de Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, filme dirigido pelo Fernando Fraga, que expande aí esse universo da Turma da Mônica. Se você ainda não me conhece, eu sou o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for por aqui e já deixa um like nesse vídeo que vai fortalecer bastante a gente, vai chegar para outros fãs de cinema e vai me ajudar muito. Quando a construção de uma rodovia ameaça a goiabeira do Inholau, Chico Bento, interpretado por Isaac Amendoim, precisa juntar os amigos da Vila Abobrinha para salvar a árvore antes que seja tarde demais. Como eu comentei, eu acho que um dos grandes diferenciais desse filme do Chico Bento é o fato do diretor e da própria Maurício de Souza Produções se permitirem serem um pouco mais livres para criar. Então, eles não só não têm uma base específica da história, né, da narrativa, porque no caso do Turma da Mônica, tanto Laços quanto Lições, eles tinham ali uma base pré-estabelecida das graphics MSP. Aqui a gente já não tem isso, que já permite uma liberdade narrativa maior, mas também porque eles conseguem flertar bastante com outros gêneros, com estilos, né, narrativos, animação. Como eu falei, a própria quebra da quarta parede é algo que eu particularmente não esperava do filme, mas é sempre algo que é muito entregue com naturalidade. O Fernando Fraga parece que ele se deixa levar pela imaginação, sabe? Tudo que a narrativa precisa, ele se deixa fazer, ele se permite fazer
desde que se encaixe ali dentro da história. Então sempre que a narrativa precisa de alguma coisa, o diretor ele se permite fazer isso, o que vai fazendo com que o filme ele vá se tornando algo bem diferente e vá subvertendo todas as expectativas que a gente tem quando a gente vai assistir esse filme, já tendo ali o histórico dos filmes da Turma da Mônica. Então toda a montagem, a direção, o estilo, né, que a gente tem até uns momentos de animação, eles vão ali servindo a história do Chico Bento, porque como a gente tá falando de um outro personagem, num outro núcleo, a gente tem essa chance de ser algo diferente, de fazer algo diferente, ao passo que é um filme que não tem medo de ser infantil no sentido de ser bem bobinho mesmo. Muitas vezes o humor, as piadas, elas são bem bobas, elas remetem a realmente a ideia de um filme infantil tal qual os quadrinhos da Turma da Mônica. Só que eles conseguem fazer isso num equilíbrio tão legal, porque eu acho que os adultos vão conseguir se divertir, eu digo como alguém que foi assistir e se divertiu muito, porque apesar dele ter esse humor que funciona pros pequenos, ele também tem carisma de sobra, que faz ali com que ele acabe cativando os adultos, principalmente quando esse adulto tem um certo nível de nostalgia, porque leu Turma da Mônica, porque leu Chico Bento. Com isso em mente, o Fernando Fraga já consegue criar esse vínculo com os personagens, não só com o público, mas entre eles, de uma maneira bem genuína. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes desse filme do Chico Bento, é o fato de que a gente realmente consegue comprar que aquelas crianças são amigas, são um grupo de amigos de muito tempo, não parecem atores que foram contratados para o filme, acabaram de se conhecer e foram no ensaio. Não, parecem realmente crianças que são melhores amigos há muito tempo, que tem aquele conhecimento da escola, assim, que já estudou anos juntos. Como, por exemplo, a relação do Chico Bento e da Rosinha, né? Aquela coisa do amor infantil, né? De serem meio apaixonadinhos um pelo outro. Mas isso sempre é transmitido de uma forma super fofa, super genuína, super respeitando o público que eles têm, afinal de contas, é um filme para as crianças também. Sempre fortalecendo essas relações, né? E se apoiando nessas relações para construir uma história que ainda é um filme meio naquele tom mais ingênuo. Sabe aquelas produções que a gente vê quando pequeno, que vai ter uma liçãozinha de moral, aquela coisa bem bobinha, bem inocente. Chico Bento consegue trazer esse tom, ao mesmo tempo que ele traz ali a sua dose de lição de moral, né? A sua dose de aula dentro do filme, de mensagem dentro do filme, sem ser pedante. No caso aqui, justamente muito aquela coisa de proteger a natureza, de lidar com a natureza, como é que a gente consegue lidar com o progresso, com a expansão, com cidades sendo erguidas e prédios sendo erguidos, mas sempre respeitando o equilíbrio tão delicado com a natureza. E tudo isso se transmitindo justamente pela relação que o Chico Bento tem com a goiabeira, porque ele ama goiaba, porque ele tá sempre pegando goiaba da mesma árvore, que é a árvore que está ameaçada de ser posta abaixo. Mas como eu falei, sem ser pedante, sem parecer forçado. Talvez justamente porque a direção ela consiga fazer com que a gente se apegue aos personagens logo de cara e a gente consiga enxergar esse aspecto mais genuíno da criança, né? Esse aspecto mais genuíno desses personagens. Então Chico Bento, ele quer salvar a árvore simplesmente porque ele gosta de goiaba. Não precisa ter uma coisa muito mais elaborada por isso. Só que a forma como a história é contada, a forma como a história é filmada, a forma como ela é montada, tudo isso acaba fazendo muita diferença na experiência que a gente vai ter com o filme. E aí é claro que sem esquecer também do humor, porque Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa é um filme muito, mas muito engraçado. É hilário, na verdade. Tem várias piadas muito boas. O timing das piadas são muito legais. Eu acho interessante que eu acredito que tenha uma margem ali de improviso, né? Justamente porque você vê que as crianças elas estão bem à vontade. Então eu acho que essa interação, ela funciona muito bem para os diálogos, o que traz essa graça, traz esse humor, que às vezes parece que não se encaixaria tão bem, sei lá, se a gente estivesse lendo o roteiro, talvez a gente achasse meio esquisitinho, mas quando a gente vê em tela, tudo funciona de uma maneira super orgânica. E aí é claro que até mesmo as lições de morais, o clímax do filme, as resoluções de problemas, elas vão ser um pouco mais simples. Elas vão ser um pouco ali quase maniqueístas, porque a gente ainda tá falando de um filme infantil, e tem que ser um filme facilmente acessível, né, para as crianças. Elas vão conseguir entender essa mensagem, ao passo também que o Fernando Fraga, ele consegue manter um certo tom de sagacidade pro Chico Bento, que eu acho que essa palavra, sagacidade, que o Chico Bento, ele é esse personagem que ele é meio espertão, ele é meio esse personagem que consegue sair pela tangente, e tudo isso acaba sendo bem traduzido para essa obra, sem perder esse tom de inocência, mas ali sempre ressaltando como o Chico Bento é esse personagem bem esperto, bem carismático. Então, acho que o garoto ali, o Isaac Amendoim, ele foi uma grande escolha por isso, justamente porque ele é o protagonista. É um filme que eu acho que passa muito pelo trabalho dele, porque se a gente tivesse uma criança que não conseguisse se encaixar tão bem com as outras, puxar tão bem o filme pra si, puxar tanto as atuações, a câmera pra ele, não tivesse essa presença de cena, talvez fosse esse filme que fosse se desmantelando no decorrer da obra, mas o efeito é totalmente o contrário. Mesmo quando o filme ele
é um pouco mais bobinho, mesmo quando ele quer resolver as coisas de uma forma muito fácil, ou quando ele tenta ser muito lúdico, tudo isso acaba funcionando para realmente deixar a obra mais divertida e aí muitas vezes emocionando a gente, por causa da forma como a gente acaba se pegando surpreendentemente envolvidos aqui. Resultando em uma obra que ela é muito marcante, seja você fã de longa data ou não do núcleo ali do Chico Bento. Então, para Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, nota 8. Gosto muito de filmes infantis e eu fico muito feliz quando eu vejo um diretor que consegue trazer para as telas uma ideia de uma narrativa que ela é genuinamente infantil, mas sem deixar de ser envolvente, algo que, por exemplo, para mim falta muito no Mufasa, o Rei Leão, que era para ser um filme bem envolvente e acaba não sendo. Ao passo que Chico Bento também é um ótimo exemplar de filme brasileiro e até mais surpreendente, mais envolvente do que, por exemplo, O Alto da Compadecida 2, que era uma sequência que eu tava esperando há muito tempo. Mas comenta aqui embaixo suas expectativas para Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, que eu vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu, falou e até mais.